Luiz Inácio Lula da Silva acaba de sofrer a sua maior traição de toda a sua trajetória, de todo o seu histórico político. Desde quando ele entrou na política até hoje, essa traição foi assim extremamente gigante e pegou o Lula da Silva completamente de surpresa. Bomba gigante acabou de explodir. Essa notícia foi confirmada direto de Brasília. E eu vou trazer todos os detalhes e destaques desta informação que pegou o Brasil inteiro de surpresa, principalmente o Lula e o PT. Vocês vão entender, é muito grave o que eu vou trazer aqui a partir de agora aqui para todos vocês. Além dessa, gente, outras várias informações, expulsão do cargo, tá? Eu vou trazer uma notícia urgentíssima sobre expulsão do cargo. Assim, gente, é uma notícia mais impactante que a outra que foi revelada aqui há poucos instantes. Eu já vou trazer atualizadíssima nesse vídeo aqui para todos vocês. Por favor, gente, tá? Antes, bem rapidamente, eu só quero convidar você que está do outro lado assistindo a se inscrever aqui no nosso canal. Convido você a fazer parte aqui da nossa família e já adianto, gente, tá? Uma vez eu recebi uma pergunta assim, Fabiana, eu só não me inscrevo no seu canal porque eu não tenho condições de pagar mensalidade, não tem como eu pagar nenhum valor. Gente, para você se inscrever aqui é totalmente gratuito, você não tem que pagar absolutamente nada, nenhum centavo, tá? Seu nome não vai para o Serasa, não vai para o SPC, não vai chegar nenhum boleto, eu não vou cobrar nenhum Pix, podem ficar absolutamente tranquilos. E para se inscrever aqui é totalmente rápido, prático e automático. É assim, muito, muito simples e fácil. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo. Ó, dá uma olhadinha aqui embaixo do seu vídeo, tem uma palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Gente, é só clicar. Clicou, você já vai estar automaticamente e gratuitamente inscrito aqui no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família aqui, ó. Você será muito, mas muito bem-vindo. Vamos lá, pessoal. A primeira informação que eu já vou trazer aqui agora na tela para todos. O próprio Bolsonaro, tá? Jair Messias Bolsonaro fez aqui essa postagem. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo e o comentário eu vou deixar por conta de vocês. Vejam só o que escreveu o Bolsonaro. Todos os artifícios legais estão sendo utilizados pelos advogados. E todas as mazelas desse julgamento, desde seu início, são mostrados ao povo. Hoje, mais um absurdo é exposto. Imparcialidade e tecnicidade segue mais uma violação ao processo legal cometida todos os dias. Aqui, gente, o Bolsonaro fez uma postagem, tá? Ele teve acesso aqui a um vídeo e ele decidiu revelar, mostrar para o Brasil inteiro. Afinal de contas, dá para confiar nesse julgamento que ele vai sofrer por alguns ministros do STF? Assistam esse vídeo e coloca aqui embaixo a sua opinião, gente, tá? Eu vou colocar o vídeo e o comentário vai ser por conta de vocês. Vejam só. Porque senão esses setores centristas podem ser tentados, eventualmente, alguns a aderir ao Bolsonaro, que não é apenas o seguidor do demônio. Para mim, ele é o próprio demônio. Ele é o próprio, politicamente falando. Então, tudo que puder impedir o seu crescimento, impedir que ele vá ao segundo turno, é bom. Então, eu realmente acho que a eleição é dura. O Lula está fazendo o movimento correto, movimento de ampliação. Acho muito importante a posição do PSOL, conversando com o Boulos aqui, conversei com o Juliano Medeiros agora. É uma posição realmente que deve ser homenageada. Porque senão esse... Pessoal, por que eu decidi trazer? Por que o Bolsonaro, né, decidiu divulgar esse vídeo nas suas redes sociais? Porque este aqui, o ministro Flávio Dino, indicado pelo Lula da Silva, é que vai ser o presidente, ele que vai presidir o julgamento de Jair Messias Bolsonaro na primeira turma do STF. E aí, gente, o que é que vocês acharam dessa fala? Será que a gente pode esperar mesmo imparcialidade? Será que vai ser um julgamento justo? Coloca aqui embaixo a sua opinião, gente, tá? Vai ser muito bem respeitado. Isso aqui é um canal democrático. A sua opinião vai ser muito mais bem respeitada aqui no nosso canal. Próxima informação, gente. Parem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção nesse vídeo, porque vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do que o Lula está fazendo com o Brasil, tá? O Carlos Caut, lá da Revista Oeste, acabou de explicar a tragédia que vai acontecer no Brasil com o corte, né, do Lula, né, do financiamento do Plano Safra. Querem matar o agro e os produtores de alimento. Vocês não fazem ideia, gente, do estrago que está para acontecer no Brasil com essa decisão do Lula, tá, de cortar financiamento do Plano Safra. É o Lula contra o agro. É o Lula contra
os alimentos. É o Lula contra... Vocês não fazem... Assistam, gente. É muito grave, meu Deus. Cauti. Uma tragédia. Se a gente tinha alguma dúvida que esse governo queria destruir o Brasil, agora temos a certeza. Porque o único setor muito produtivo, que ainda é competitivo a nível internacional e que garante um mínimo de bem-estar para 200 milhões de brasileiros é o agronegócio. Tirar o financiamento do Plano Safra para a fazenda significa condenar centenas ou milhares de empresas agrícolas à quebradeira, à falência. Essas empresas não vão sobreviver. Para o nosso público entender como funciona o Plano Safra, as fazendas, as empresas agrícolas que trabalham muitas vezes com margens apertadas, trabalham com problemas de logística sempre, trabalham com problemas climáticos, às vezes, com pragas, etc. Se elas pegarem dinheiro emprestado no banco, aos juros que estão no banco, essa taxa Selic, elas não aguentam, elas quebram no dia seguinte. Por isso que o governo, todos os anos, dá um dinheiro, um crédito subsidiado, que é esse Plano Safra, com juros mais baixos, para garantir que elas possam continuar existindo, continuar operando. Ou seja, teremos um problemaço no campo e no PIB do Brasil. Até perguntei para a Confederação Nacional da Agricultura uma nota, eles devem estar tão chocados com isso que ainda não conseguiram elaborar, estão trabalhando sobre isso, porque é algo gravíssimo isso que aconteceu. Moral da história, essas empresas que já estão quebrando, no passado tivemos um aumento de 500%, né, 500% na recuperação judicial de empresas do agronegócio. O governo está matando o agronegócio. E por quê? E o próprio secretário Serão escreveu isso nesse documento. Faltou dinheiro, acabou o dinheiro. E estamos no dia 20 de fevereiro, não aprovamos o orçamento de 2025, não é um vexame, é um escárnio da República, não tem dinheiro, vamos fazer o quê? Vamos acabar com o financiamento do único setor que ainda produz algo minimamente competitivo do Brasil, o agronegócio. Assim, se eles queriam reduzir o preço dos alimentos, estão fazendo exatamente o oposto, estão matando os produtores de alimentos. Então assim, além de serem claramente incompetentes, eles são perigosos, são um bando de perigosos que estão acabando com a economia brasileira, porque não são sequer capazes de aprovar o orçamento que deveria ser aprovado no final do ano passado. 2 meses de 25 e não sabemos nem quais serão as contas no final desse ano. Uma vergonha, esse governo é uma vergonha histórica para o Brasil. Amigos, eu estou fazendo um apelo urgente. O meu enfisema pulmonar piorou muito. Urgente. Da República não tem... Tá aí, gente, tá? Segundo Carlos Cauti, né? Esse governo é uma vergonha com todas essas decisões que vem acontecendo. Aí o Lula, ele mexe, né, no orçamento de vários setores, né? Eu só não vejo o Lula mexendo no orçamento da Lei Rouanet. Engraçado, né? Os 16 milhões da Lei Rouanet estão lá intactos. Ninguém mexe. O Lula não fala em fazer cortes na Lei Rouanet, mas setores extremamente importantes para a sociedade, para a população, para o cidadão de bem em geral. Aí o Lula vai lá e toma uma decisão desastrosa como essa aqui, que vai atingir simplesmente o Brasil inteiro. Mas é tudo uma questão de prioridade. Isso porque esse é o governo do amor. Isso porque o Lula disse que ia vencer a presidência, tirar o Bolsonaro, porque era o governo do ódio, para vir o governo do amor, porque ele disse que ia acabar com a fome. O Lula disse que ia acabar com a fome no Brasil. Essa decisão que ele tomou aqui foi para acabar com a fome no Brasil. A inflação que está pela hora da morte, né? Os ovos teve um aumento absurdo, picanha. Então, preço, gente, picanha virou artigo de luxo, café virou artigo de luxo. Aí o Lula vem cá e toma uma decisão dessa aqui. Às vezes a impressão que eu tenho é que o Lula saiu da cadeia para se vingar do povo brasileiro, porque não tem outra explicação para o Lula estar querendo destruir o Brasil da forma que ele vem tentando destruir, gente. Tentando não, conseguiu, né? Porque é terrível o que ele está fazendo. É muita perversidade por parte do Lula em estar tomando esse tipo de decisão como ele vem tomando aí. Isso, Marco Aurélio, ex-ministro do STF, ele detonou o Supremo numa entrevista e ele foi categórico. Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância. Gente, todo mundo tá careca de saber que o STF não tem competência para julgar nem Bolsonaro, nem ninguém na trama do golpe, porque ninguém ali tem foro privilegiado. E o Ramagem, que hoje é deputado federal, na época dos fatos, ele não era parlamentar, ele não tinha foro, ele era diretor da BIM. E a competência por prerrogativa de função, por foro privilegiado, ela se estabelece na hora que é praticado o fato, quando a pessoa tem foro privilegiado ali. Então, ninguém ali tem foro privilegiado. Eles fizeram um cambalacho para mudar a jurisprudência do SF para poder condenar e botar na prisão o Bolsonaro sem direito a recurso.
Mas agora, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, ele veio a público engrossar o coro dessa crítica ao Supremo, já que essa é uma das maiores ilegalidades e abusos do caso. E eu vou te mostrar agora aqui exatamente o que o ministro falou e também por que essa fala dele é extremamente importante politicamente e por que ela ajuda nessa luta contra os abusos judiciais do Supremo, apesar de muita gente achar que não muda nada. Então fica aqui comigo que você vai entender. O ex-ministro Marco Aurélio, ele deu então para a revista Veja uma declaração, uma entrevista em que ele foi direto ao ponto. Eu vou ler aqui para vocês exatamente o que ele disse. Deixa eu puxar aqui, eu separei. Ele disse o seguinte: o STF julga ações contra ex-deputados federais, contra ex-senadores, contra ex-ministro de Estado, ex-ministro do próprio Supremo e ex-procuradores da República? Não! Por que seria competente para julgar um ex-presidente? O julgamento de Bolsonaro deveria ser na primeira instância, como também os inquéritos e as ações alusivas àqueles que participaram dos episódios do 8 de janeiro, cidadãos comuns. O devido processo legal, o princípio do juízo natural, ficam prejudicados e as pessoas não têm direito a um recurso, à interposição de um recurso para outra instância, uma instância de revisão. A cidadania vai embora com isso. Gente, não é só a cidadania, como ele disse. É a justiça vai embora, o devido processo legal vai embora, a Constituição vai embora, a democracia que não vive sem direitos humanos vai embora, o Estado de Direito vai embora, o Império da Lei vai embora, todo mundo vai embora e o último que sair apaga a luz do Brasil. Gente, é tudo, ele disse tudo que a gente tá careca de saber, mais careca do que o ministro Alexandre de Moraes. Mas por que essa fala do ex-ministro Marco Aurélio não é só importante, como também é monumental, é de extrema importância? É simples, gente. É muito raro a gente ver um ex-ministro criticando seus colegas publicamente, criticando a corte. Isso é muito difícil de ver, isso é raro. Se o Marco Aurélio saiu da sua aposentadoria para fazer essa crítica pesada aos colegas, significa que até para ele a situação está insuportável. E eu aposto que ele faz isso como uma forma de tentar até proteger e recuperar a imagem do próprio Supremo. Porque deve ser difícil, como ex-ministro, ver o tribunal cometer tantos abusos, tantas ilegalidades, decair tanto assim na opinião pública. O STF está conseguindo jogar sua credibilidade na lama, ao lado da credibilidade de um Congresso cheio de ladrões, com honrosas exceções, que formam, claro, uma honrosa minoria. Antes era o Congresso que estava com o nome na lama. Agora o STF está ali, juntinho, por conta dos seus abusos, seja para acabar com a Lava Jato, seja para proteger seus ministros contra investigações, seja pelos abusos contra as liberdades, seja pela perseguição contra a direita. E como o Marco Aurélio é uma pessoa insuspeita para falar e fazer essa crítica, e tem todo o peso do cargo que ele exerceu e da carreira dele, essa crítica dele ganha força, cai como um chumbo em cima do Supremo. E isso cria um clima de constrangimento no Supremo por conta da ilegalidade. Ajuda a aumentar a pressão no tribunal para que eles mudem o rumo. Se não só o Marco Aurélio, mas outros ex-ministros também criticassem o que está acontecendo publicamente, talvez a situação não tivesse ido tão longe. Ou quem sabe até ministros que discordam do que está acontecendo. Basta lembrar aqui que Alexandre de Moraes só derrubou a censura da revista Cruzoé depois que o então decano do Supremo, Celso de Mello, soltou uma nota duríssima, detonando a censura e defendendo a liberdade de expressão e de imprensa. Eu estava aqui hoje lembrando, quando eu estava aqui pensando sobre o que eu falaria para vocês sobre esse assunto, e eu estava aqui lembrando de uma época em que eu trabalhava no Ministério Público Federal e que eu olhava para os ministros, e o ministro de quem eu mais discordava no STF era o Marco Aurélio. Porque as decisões dele eram libertárias, eram favoráveis aos criminosos, soltava os nossos réus do Ministério Público. Contudo, ele sempre seguiu uma mesma linha, uma mesma visão libertária. Eu discordo dessa visão dele, mas eu respeito quem segue as suas convicções. Hoje a gente vê outros ministros mudando de votos e de opiniões, da mesma forma como muda o tempo para chuva e para sol, conforme os ventos políticos sopram e para garantir a impunidade de corruptos. Ou então, numa franca sequência de ativismos, de abusos, de perseguições explícitas. Hoje, quem diria, Marco Aurélio é aquele que tem a voz que mais nos representa. Isso fala muito sobre o que aconteceu com a STF. E aí, você também concorda com o que disse o ex-ministro Marco Aurélio? Me conta aí sua opinião nos comentários. Ai, gente, não para por aí não. Vejam só isso aqui que foi divulgado, inclusive foi até o Gustavo Gaia que postou nas suas redes sociais. Achei interessante. Lula admite que seu ministério não sabe, os seus ministérios não sabem o que estão fazendo. Ou seja, obrigado, Sidônio. Gente, o Lula da Silva, ele não sabe o que é que os seus ministérios estão fazendo. Até o Lula está completamente perdido nesse desgoverno. Eu acho que o plano de governo do Lula é o quê? Gastar, torrar malabesamente o dinheiro do contribuinte, como se não houvesse amanhã. O Lula não tem outro plano, a não ser viajar à torta direita, dar uma vida de rainha de luxo pra Janja, às custas do dinheiro suado do contribuinte. E assim, gente, a pergunta que eu faço é o que o Lula tá fazendo nessa presidência da República? Vejam só,
fazer as coisas corretas e dar informação para vocês, porque o governo que não dá informações, às vezes não tem como o militante defender, e eu sei que nós não demos as informações. Eu fiz uma reunião ministerial faz mais ou menos 20 dias, e eu descobri na reunião, Gleice, que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo, não sabe. Olha, se o ministério não sabe, o povo muito menos. Não fazer as coisas corretas. Ele disse ali para Gleice Hoffmann, né? E aí, Gleice? Tive uma reunião e o meu ministério, eles não sabem o que estão fazendo. Gente, resumindo aqui para todos vocês, o povo brasileiro tá ferrado nas mãos do Lula e desse bando de ministros incompetentes. É um ministro mais incompetente que o outro. Por isso que ele quer fazer essa grande reforma ministerial. É um bando de incompetentes. E o Lula acabou de admitir que os ministros que ele escolheu para governar, para ajudar ele a governar o Brasil, não sabem nem o que estão fazendo. O povo simplesmente está ferrado e lascado na mão de Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Daqui a pouco eu vou trazer aqui uma notícia terrível, tá? Que acabou de ser divulgada direto de Brasília com relação ao Lula. Eu vou trazer essa informação logo em seguida a esta que eu estou colocando aqui na tela para todos vocês, tá? Novas informações sobre o estado de saúde do Papa, gente, tá? Papa Francisco está em estado crítico, tá? Médicos temem infecção generalizada, gente. Notícia que acaba de chegar, tá? Direto do Vaticano, segundo as informações, ele está internado em estado grave, estado crítico, tá? Vejam só as informações. O Papa Francisco teve uma crise asmática prolongada e o seu estado de saúde é crítico, gente, tá? Anunciou o Vaticano neste sábado. O que aconteceu? O religioso precisou de oxigênio em alto fluxo. O estado do Santo Padre continua sendo crítico e o Papa não está fora de perigo. O Papa não está fora de perigo. Nesta manhã, o Papa Francisco teve uma crise respiratória asmática prolongada, que também exigiu a aplicação de oxigênio de alto fluxo, diz o comunicado. O Papa também precisou de transfusão de sangue. Os exames de sangue de hoje também revelaram trombocitopenia associada a uma anemia, o que exigiu a administração de transfusões de sangue. O Santo Padre continua vigilante, passou o dia em uma poltrona, mesmo sofrendo mais do que ontem, tá? No momento do prognóstico, no momento o prognóstico é reservado, gente, tá? O jesuíta de 88 anos foi internado em 14 de fevereiro. Segundo os médicos, a princípio não havia indícios de inflamação, né, de pneumonia nos pulmões, mas após uma tomografia computadorizada, a equipe detectou uma pneumonia bilateral. Médicos temem que infecção se espalhe para o sangue. O Papa sabe que está em perigo. Pode acontecer que esses germes que hoje estão no trato respiratório e nos pulmões, infelizmente passem para o sangue e ele teria sepse. Uma sepse com a idade e a condição dele seria difícil. O risco real nesses casos é que os germes passem para o sangue. O risco é de sepse. Alertou o médico, né? O médico acabou de fazer o alerta, gente, tá? Em coletiva de imprensa realizada ontem. Então, numa coletiva de imprensa, os médicos do Papa, né, divulgou o real estado de saúde, a gravidade. Segundo, né, os médicos, o estado de saúde do Papa neste exato momento é crítico, é grave, gente, tá? Não há previsão de alta, tá? O pontífice ficará internado pelo menos mais uma semana, tá? De acordo com o médico, tá? O Papa está lendo para as brincadeiras, mas está com pneumonia. Ele vai ter alta quando for mais necessário administrar terapias hospitalares, disse. O Papa está com uma infecção, um vírus, fungos, bactérias. Apesar disso, mantém um bom humor. O médico contou que na manhã desta sexta-feira cumprimentou o Papa e lhe disse: "Bom dia, Santo Padre." E ele respondeu: "Bom dia, Santo Filho." Então, gente, tá levando com leveza, né? Com leveza, mas o estado de saúde do Papa definitivamente... A situação não é boa, gente, tá? A situação é crítica, o estado de saúde dele é grave, segundo as informações divulgadas aqui pelos médicos. Também só não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Dando início aqui já com as informações, logo de cara, eu preciso, gente, que vocês assistam com muita atenção. O Bolsonaro concedeu uma entrevista, gente, para o Oeste Sem Filtro, e durante essa entrevista ele fez uma revelação bombástica que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Após a denúncia da PGR, essa aqui foi a primeira entrevista que ele concedeu
E ele decidiu, gente, tá? Durante essa entrevista, divulgar aqui uma informação extremamente importante. É bombástico o que ele revelou aqui durante essa primeira entrevista após a denúncia da PGR do Paulo Gonet do Lula. Assistam com muita atenção, porque é muito mais grave do que a gente imaginava. Augusto, até a última pesquisa do Paraná Pesquisa, não era o único da direita que podia derrotar uma possível reeleição do Lula. Nessa última, botaram o nome da Michelle lá. Não estou fazendo algo voltado para a família, não é isso? Até a Michelle fala abertamente para mim, olha, me esqueça para a possível candidatura do Executivo. Eu a consegui convencer para vir candidata ao Senado pelo Distrito Federal, com o Eduardo em São Paulo e o Flávio lá no Rio de Janeiro, que é a reeleição. Agora que eu sempre digo, né? Eu aceitar a inelegibilidade passivamente, porque um burocrata resolveu me tirar fora. Não sei qual o motivo, né? A princípio ele me detesta. Ele me tem como ditador, quem diria, né? Ele me tem como ditador. Isso é negar a democracia, Augusto. Tá? Eu entendo dessa maneira. Eu, inclusive, converso com gente dos Estados Unidos, tem gente lá do segundo escalão do Trump que conversa, meu filho Eduardo conversa também. Eu espero que, eu não vou sugerir nada pro governo Trump, né, mas eu espero que eleições, né, sejam reconhecidas pelas lideranças democráticas do mundo todo, aquela realizada por processo eleitoral confiável, transparente e auditável. E que também não tenha a oposição alijada por processos políticos de inelegibilidade. Tá? A outra, por questões criminais, por tribunais parciais. A gente espera que isso aconteça. Porque o que eu estou sofrendo no Brasil, o Trump sofreu lá. Vamos esquecer até a questão do tiro lá nele e a facada em mim aqui. Ele passou 4 anos sendo ameaçado de prisão. Até depois das eleições continuou com essa ameaça também. E o tribunal lá, apesar de ter a maioria dos indicados de republicanos, né, a outra parte por democratas, é um tribunal mais pacificado no tocante à política. Lá, o que o Trump sofreu, eles costumam chamar de lawfare. É interferência política, né? O ativismo judicial na política. Aqui eu sofri a mesma coisa. Quem pega o inquérito da PF, depois pega lá a denúncia do PGR, entende que não tem nada contra mim, e ouso dizer, nem contra os demais. Denúncia gravíssima, né? Feita pelo próprio Bolsonaro. É muito grave, né, gente, o que está acontecendo. Se tudo isso aqui for comprovado, segundo o próprio Bolsonaro, né, parece uma coisa pessoal, né? Ele não mencionou aqui o nome, né, do ministro do STF, mas é que ele deixou claro que parece mais uma perseguição pessoal mesmo, né? Essa pessoa parece que tem foco de vida é derrubar e destruir o Bolsonaro, que para esse magistrado, para esse ministro, o ditador, na verdade, é o Bolsonaro. Quem diria, gente? Bolsonaro é um ditador, como ele mesmo aqui acabou de dizer, segundo, né, o que pensa esse magistrado, esse ministro do STF. É muito grave, né, gente? Tudo aquilo que o Bolsonaro vem sofrendo aqui no Brasil, o Donald Trump sofreu absolutamente o mesmo nos Estados Unidos. Só que com uma grande diferença. Lá nos Estados Unidos, os ministros normalmente tendem a levar mais a sério, né, a Constituição. Ao contrário do que vem acontecendo aqui no Brasil, segundo, né, segundo os maiores juristas aqui no Brasil, não só de direita, mas juristas também de esquerda. Também vem aí dizendo que a lei aqui no Brasil, a Constituição, não está sendo muito levada ali à risca, né?